Bem-vindos ao ciclo de webinars de Covid-19, organizado pela Ordem dos Enfermeiros. Eu sou o enfermeiro Fernando Macedo, faço parte da organização, juntamente com a enfermeira Ana Fonseca, que também cá está e vai pedir a mim. Só quero lembrar os colegas que estes webinars são gravados, por isso estarão disponíveis mais tarde para quem quiser assistir no YouTube. Enfermeira Ana Fonseca, faça favor. Não te ouço. Enfermeira Ana Fonseca, não se está a ouvir? Não se está a ouvir nada, Ana. Não. Tem som? Agora? Tá? Então, eu estava a dizer que dava as boas-vindas a todos os colegas que vão participar nesta sessão e estava a dizer que é a quarta sessão organizada pela mesa. Não se ouve nada. Então, hoje não tem som. Não sei. Bem, enfermeira Ana Fonseca, quero agradecer em nome da Sra. Bastonária, Sr. Enfermeiro Luís, o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, por estarem presentes nestes Já está? webinars. Sim, enfermeira Ana Fonseca, Já me pode ouve? falar. Pronto. Pois foi dada precisamente a mensagem que passados dos agradecimentos nossos, da organização, e da Sra. Bastonária e da Sra. Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros. Agradeço a todos os colegas que se disponibilizaram para participar neste painel, o Walter, o Mário, a Sofia e a Susana, que vão partilhar connosco os seus conhecimentos e as suas experiências. Ouvem? Estão a ouvir agora? Ao longo da sessão têm a oportunidade de colocar as vossas dúvidas, que nós vamos guardando. Normalmente é o Sr. Enfermeiro Fernando que depois, como organizador do evento, vai transmitindo essas questões que vocês colocam e depois a enfermeira Helena modera. No final, poderemos voltar a encontrar-nos um pouco mais para até refletir um pouco sobre aquilo que se vai partilhando aqui. Até já e uma boa sessão para todos. Vou passar agora à moderadora desta mesa, a enfermeira Helena José, que é a presidente da mesa do Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Enfermeira Helena José. Ok, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez reitero os meus agradecimentos enquanto mesa do Colégio da Especialidade ao Conselho Diretivo e ao enfermeiro Fernando Macedo e à enfermeira Ana Fonseca, na comissão organizadora destes webinars, e hoje é pelo menos desta onda de webinars, é o nosso último webinar da mesa do colégio. É com muito gosto que recebemos quer todos os participantes que aqui estão, quer todos os palestrantes e que vou passar a apresentar hoje centrando-se no tema da intervenção da enfermagem à pessoa em situação perioperatória e nesta situação de Covid-19. Então, temos numa parte introdutória, como sendo hábito nos outros webinars que já fizemos, a enfermeira Susana Pinto, que vai falar sobre as lesões de progressão associadas aos equipamentos de proteção individual. A Susana é doutoranda em enfermagem pela Universidade Católica, na Universidade Católica Portuguesa, é mestre em enfermagem e especialista em enfermagem médico-cirúrgica, tem 9 anos de experiência em doente crítico, em cuidados intensivos, e teve uma experiência de professora em formação pós-graduada em Angola. Depois temos, para abordar as pessoas em situação no contexto pré-operatório, temos a Sofia Rita. A Sofia é especialista em enfermagem médico-cirúrgica, é mestre em enfermagem e pós-graduada em anestesiologia e controlador. Exerceu
funções entre 2003 e 2004 no Serviço de Apoio Permanente da Sub-Região de Saúde de Beja e desde 2003 que exerce funções em bloco operatório e atualmente está no Serviço de Bloco Operatório da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Em 2013 foi docente convidada da Escola Superior de Saúde de Beja e também docente convidada na Universidade Católica Portuguesa e que também colaborou no projeto de formação de técnicos de enfermagem em Angola durante um período. É responsável pela formação em serviço no bloco operatório da unidade local, é membro da Bolsa de Peritos da Ordem dos Enfermeiros e membro do grupo responsável pela estruturação e implementação da checklist segura. E, entre outros projetos que trabalham. Depois temos o Sr. Enfermeiro Walter Luís, que vai abordar a pessoa em situação de intraoperatório e o enfermeiro Walter é especialista também em enfermagem médico-cirúrgica, na área da enfermagem à pessoa em situação perioperatória, é pós-graduado em supervisão clínica em enfermagem e em enfermagem cirúrgica e perioperatória. Tem competência acrescida diferenciada em enfermagem do trabalho, trabalha no bloco operatório central do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na região autónoma da Madeira, e é membro da Comissão de Apoio Técnico à mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Temos o Mário Jesus. O Mário Jesus, o enfermeiro Mário, que vai falar no contexto pós-operatório. O enfermeiro Mário tem pós-licenciatura de especialização em enfermagem médico-cirúrgica, pós-graduado em gestão empresarial, mestre em ciências da fisioterapia pela Faculdade de Nutricidade Humana, é enfermeiro na unidade de cuidados pós-anestésicos dos hospitais da Universidade de Coimbra, do Centro Hospitalar Universitário, com funções de enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica desde 1 de janeiro de 2018. Foi enfermeiro na área desportiva, com função de recuperação de lesões dos atletas na modalidade de futebol, tem curso de instrutores de simulação biomédica, é formador em cursos de aeroedifício e em contexto de comunicação clínica no doente crítico. E é responsável pelo projeto de melhoria contínua sobre a monitorização e controle da dor na unidade de cuidados pós-anestésicos, assistente convidado na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e é secretário da mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Dou assim as boas-vindas de novo a todos, desejo que seja um bom momento para vós, para nós será certamente que vamos aprender muito convosco esta noite. Bem-vindos e passo a palavra então à Susana. Boa noite a todos. Agradeço esta oportunidade de partilhar convosco novamente algumas das recomendações sobre a prevenção das lesões por pressão associadas aos equipamentos de proteção individual, não só falar de lesões por pressão, mas de uma forma global de lesões cutâneas, visto que são a maioria delas nesta fase em que o aumento do tempo de uso dos equipamentos de proteção individual, sobretudo na fase, tem uma grande prevalência e uma grande relevância também na qualidade de vida dos profissionais. Dizer que estas recomendações resultam sobretudo já de alguma pouca evidência relativamente a estudos no âmbito dos equipamentos de proteção individual e da sua segurança, mas são uma súmula de recomendações de peritos, baseados peritos da área das feridas e também da experiência dos enfermeiros a nível mundial que têm trabalhado no Covid e que permitiram chegar hoje a algumas recomendações. Realçar que, como recomendações, elas têm que ser individualizadas de acordo com cada um, com as características da face, da pele, mas também com os contextos em que
a prática cuidativa é praticada, sempre garantindo a segurança. Relembrar que existem diversas associações que têm ajudado nestas recomendações, nomeadamente a NPAP, a UCA a nível do Canadá e os colegas portugueses da APT Feridas, que foram os pioneiros nas recomendações e que fizeram um update ontem, foi publicado ontem e que irei focar aqui alguns dos aspectos principais, não todos, obviamente, pelo tempo que tenho. Relativamente a estas recomendações, emergem alguns aspectos importantes, nomeadamente os cuidados com a pele, a colocação dos equipamentos de proteção individual e o alívio da pressão dos mesmos, a aplicação de interface entre a pele e os equipamentos de proteção individual, e falo aqui da máscara, dos óculos e das viseiras, e a hidratação oral, que embora não haja uma evidência clara que a hidratação oral vá melhorar todo este processo, é sempre recomendável. Focando primeiro os cuidados com a pele, nestes cuidados pensar no slogan do proteger, do limpar e do restaurar. No proteger é importante manter a pele sempre seca e sem oleosidades pelo risco de deslizamento das máscaras e dos equipamentos da face, aumentando a fricção e aumentando as lesões cutâneas. O uso de cremes hidratantes sem componentes irritantes e, sobretudo, que sejam fórmulas simples, sem os óleos, as fragrâncias, evitar a maquilhagem, e aqui a maquilhagem ressalto a questão da base, precisamente pela questão do deslize, de manter a pele às vezes um pouco mais cremosa, não é? Pelo risco de os equipamentos não aderirem da mesma forma e sobretudo pelo risco de fricção. Considerar um uso de interface, que já vamos falar de seguida, que são os apósitos de prevenção, e considerar ainda a utilização de protetores cutâneos. Relembrar que não devem ser em spray, por causa da cavidade ocular e dos olhos, mas podem ser aplicados em creme ou então em cotonetes. Relativamente ao limpar, qual é o aspecto importante? Lavar a face e o pescoço. A água deve ser morna e com produtos hipoalergénicos, e ainda no restaurar a intensificação dos cuidados após os turnos. Muitas vezes a ideia é que quando chegamos a casa lavar a face, nesta fase não é isso o mais recomendável, tirar os equipamentos e fazer logo este primeiro cuidado de limpeza e a utilização de um creme hidratante restaurador. Lembrar também que não se deve usar nada com esfoliantes para lavar a face nesta etapa pelo risco acrescido de lesão da camada córnea da pele. Relativamente à aplicação do interface, mais uma vez relembrar que não é obrigatório utilizar, não é uma guideline, os EPIs durante muito tempo têm que utilizar, não. Pode-se considerar a utilização de um pence de prevenção, de um apósito de prevenção, que tenham determinadas características, são elas: não serem traumáticos na remoção, serem extremamente finos para garantir uma adequada selagem das máscaras, absorventes da umidade e, sobretudo, que se adaptem às estruturas faciais. Quais são os mais recomendados? O de eleição são espumas finas com silicone, seguidos dos filmes e dos hidrocoleitos finos, embora estes, pela sua capacidade oclusiva, têm mais problemas acerca da umidade e não são tão benéficos. Cuidados na aplicação, a limpeza da pele, todos os cuidados que temos na aplicação destes apósitos nos doentes são os mesmos que devemos ter e não vou focar aqui. Na remoção, a NPAP recomenda que se fechem os olhos e sustenha a inspiração para não haver risco de inspiração de alguma partícula aerosolizada, e ainda a lavagem da face após a remoção dos EPIs, e quem tiver a pele seca, utilizar emulsão com água em óleo. As formas de utilização de recorte são diversas, devem ser sempre o mais adaptadas possível a cada pessoa às zonas de pressão. Dizer ainda que, após a colocação do interface, é obrigatória a realização da selagem, ou seja, é uma recomendação, colocação do EPI, da máscara sobretudo, e fazer o teste da selagem. Se for adequado, eu posso manter o apósito. Se não for, deve ser removido. Deixar isto claro para garantir que são mantidas as condições de segurança da utilização dos respiradores.
sempre o principal objetivo é a segurança do profissional e uma selagem adequada da máscara. Por isso é importante que se coloquem corretamente os EPIs. Há estudos que dizem que algumas das lesões decorrem da não utilização correta dos EPIs. A validação da selagem novamente, volto a focar, evitar a força exagerada em alguns pontos de fricção, o alívio da pressão, idealmente, ou pelo menos de 4 em 4 horas, e inspeção da pele para prevenir lesões, porque são portas de entrada de micro-organismos e possivelmente do vírus. Estas são algumas das recomendações. Dizer que estes são o rosto dos profissionais de saúde do mundo inteiro. São algumas das fotos que vimos muitas vezes e correm mundo. Podiam ser a de qualquer um de nós, possivelmente, e por isso é importante protegermos e proteger a pele. Muito obrigada. Obrigada, e as fotos são, de facto, terríveis. E obrigada pela tua participação, né, ao longo destes dias. Vou passar então a palavra à enfermeira Sofia Rita. Sofia, bem-vinda e muito obrigada. Boa noite. Gostaria de começar por agradecer à Comissão Organizadora pela excelente iniciativa, ao Colégio de Especialidade, a todos os presentes e, mais uma vez, um agradecimento especial à professora Helena José. Vou partilhar convosco algumas ideias sobre a intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem cirúrgica à pessoa em situação perioperatória com Covid, mais especificamente em contexto pré-operatório. Pretendo, sobretudo, que seja um momento de reflexão e partilha para todos nós. A preocupação com a qualidade dos cuidados não é recente e tem vindo a adquirir uma importância crescente. Os progressos técnicos e científicos alcançados, a importância dos recursos disponíveis, o aumento das exigências das famílias e das pessoas, o consequente aumento da responsabilidade dos profissionais, tem conduzido ao desenvolvimento de uma cultura institucional onde a qualidade é assumida como compromisso. E é nesse compromisso que temos enquadrado o nosso investimento para uma efetiva melhoria da qualidade de exercício profissional de enfermagem. Numa sociedade onde durante vários anos ser detentor de informação era sinónimo de ter poder para decidir, o desafio mais importante da atualidade é a interiorização de um novo paradigma. Surge um novo vírus, Covid-19, já considerado o maior desafio dos últimos 45 anos. Surge na China com contornos desconhecidos e com origem inconclusiva. Num espaço de poucos meses, dissemina-se para outros países. A representação no mundo deixou de ser apenas pontos isolados e passou a ser uma mancha. O incontornável e crescente número de contágios levou a que a OMS declarasse Covid-19 como uma pandemia. Postos à prova e com um grau de dificuldade acrescido, os profissionais de saúde deparam-se com uma situação desconhecida, com uma situação inédita que nos impõe restrições e que nos dita as normas do cotidiano, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. O que parecia ser uma doença distante passou a relembrar-nos a vulnerabilidade humana. Frente à impossibilidade de negar, resta-nos a única alternativa, lidar com o desamparo frente ao imprevisível. É fundamental a aceitação que é uma doença grave, que é uma doença que mata e que a única solução inclui todos nós. Sendo o enfermeiro especialista detentor de um leque de conhecimentos, competências e aptidões, com o domínio da prática clínica é exigido que seja o pilar de sustentação.
faça um diagnóstico das necessidades de atempadamente, que demonstre um julgamento clínico e uma tomada de decisão, que planeie e implemente estratégias, que crie respostas prontas e antecipatórias às necessidades e que demonstre um elevado nível de flexibilidade e adaptabilidade. Maria Sofia Rita, falava um bocadinho mais próximo do microfone, que houve-se com um bocadinho de interferências. Ok? Algumas dificuldades com o PowerPoint, não está a passar. Tente com o rato. Sim. No lado direito e dizer slide seguinte. Sim, para ver se... Isso. Seguinte, ou isso. Pretende que seja enfermeiro especialista a operacionalizar a abordagem de doença em contexto perioperatório e que maximize a sua intervenção respeitando os princípios de prevenção e controle de infecção, reduzindo a disseminação do agente infeccioso, promovendo a proteção dos profissionais de saúde e controlando a contaminação dos outros doentes. Em perioperatório, a dimensão do cuidar não se limita apenas ao momento cirúrgico, uma vez que atravessa a fase pré, intra e pós-operatória. Atendendo à sequência de eventos, cada uma das fases tem um início e termina num ponto particular. No que se refere à fase pré-operatória, que é a fase em que vou abordar mais pormenorizadamente, inicia-se no momento em que se reconhece a necessidade de uma intervenção cirúrgica e termina quando a pessoa chega à sala de operações. É nesta fase pré-operatória que existe uma série de recomendações, quer a nível do planeamento, da organização e da logística. Só deverão ser submetidos à intervenção cirúrgica os doentes que, ponderados todos os riscos, se considera haver um efeito benéfico da ação. No entanto, se procedimentos não urgentes deverão ser adiados. Caso a cirurgia não possa ser adiada, deverá ser agendada para um tempo em que o número de doentes no bloco operatório seja o mínimo possível e apenas o número necessário de profissionais de saúde. Em situação de Covid, as salas devem estar sempre sinalizadas com uma identificação inequívoca nas portas, para minimizar a exposição dos profissionais. Quando a gestão dos doentes, os mesmos deverão ser intervencionados de forma sequencial devido ao risco de contaminação ambiental e cruzada. A intervenção cirúrgica deve ser precedida sempre de um agendamento formal. Face às necessidades de isolamento, deverá ser alocado também um enfermeiro suplementar, designado por segundo circulante. Este segundo circulante será o elo de ligação entre a sala operatória e o exterior. Antes da admissão do doente no bloco operatório, a equipa deverá definir um plano articulado e multidisciplinar, que deve incluir a constituição da equipa, a técnica anestésica planeada, a prescrição terapêutica, o posicionamento cirúrgico, os dispositivos médicos previstos para utilizar, o equipamento e instrumental cirúrgico, assim como a técnica cirúrgica a ser utilizada. As equipas de transporte e recepção devem decidir o momento exato para o procedimento, são previamente implementadas as medidas ativas para desimpedir o percurso e são preparadas as equipas responsáveis pela limpeza e descontaminação a quando da passagem do doente. O transporte até o bloco é da responsabilidade sempre do serviço de origem, sendo que é o responsável do bloco que dá a indicação de transferência após assegurar todas as condições de segurança. De forma a reduzir o tempo de permanência do doente na área de transferência, a informação clínica deve ser antecipadamente comunicada por via telefónica ou digital, depende do protocolo da instituição.
Os registros clínicos devem continuar, claro, a ser efetuados, porque é isso que nos vai permitir a continuidade dos cuidados, mas devem ser efetuados preferencialmente fora da área de transferência ou fora da sala operatória. Os doentes sem intubação devem ser colocados sempre uma máscara cirúrgica durante o transporte e deve evitar-se, sempre que possível, o uso de aporte de oxigênio suplementar. Se o procedimento invasivo exige uma intubação endotraqueal, esta deverá ser efetuada em área de isolamento ou numa sala de indução, caso a estrutura o permita, e deverá ser feita antetempadamente. No doente já entubado e ventilado, recomenda-se que o circuito de ventilação não deva ser desconectado para evitar uma contaminação ambiental. Se estritamente necessário, o filtro microbiológico nunca deverá ser desconectado do tubo endotraqueal. Todos os consumíveis são utilizados, não utilizados em uso único, terão de ser descartados após a cirurgia, pelo que deverão ser colocados na sala apenas os estritamente necessários. Recomenda-se a utilização dos kits pré-individualizados e já pré-preparados, como seja o kit de anestesia planeada, o kit de linha arterial, o kit de alveolação, kit de cateterização venosa central. Os restantes equipamentos, como seja o carro da via aérea difícil ou o carro de emergência, deverão permanecer sempre no exterior da sala e deverão ser geridos pelo segundo circulante. Para diminuir o fluxo de ar contaminado no bloco operatório, as portas devem manter-se sempre fechadas e a equipa limitada ao necessário, idealmente não efetuar substituições ou outras saídas. A equipa que vai receber e transferir o doente até à sala deve restringir-se ao mínimo mais uma vez. Em princípio, será o anestesiologista e o enfermeiro de anestesia e recomenda-se que sejam com os equipamentos recomendados. Para a prestação de cuidados é fundamental a permanência de profissionais mais experientes, poderá reduzir o risco de ocorrência de erros. A gestão desta realidade não será fácil, é nova, mas deve ter do conhecimento de todos os intervenientes. Deve ser treinada, deve haver simulações, será a forma de adquirir competência e perícia na ação. Antes de passar a palavra ao colega que vai falar sobre o intraoperatório, gostaria de deixar aqui um momento de reflexão. O Covid-19 trouxe-nos o medo do desconhecido, do inédito e do imprevisível, mas também trouxe a obrigação do julgamento clínico, da responsabilidade e da decisão. Sendo uma batalha desonesta, com um inimigo invisível, estamos a cumprir as dotações seguras. Foi-nos prometido que juntos vamos vencer o vírus. São necessárias todas as medidas para proteger quem cuida neste momento. Segurança tem os profissionais de saúde nas instituições. Os enfermeiros representam uma grande percentagem de profissionais em Portugal absolutamente necessários para a resposta global à pandemia, mas também são dos grupos mais vulneráveis, superando fragilidades, quer a nível de recursos, quer a nível estruturais, estão a dar respostas notáveis, mas é admissível que corram riscos? Obrigada. Agora não tenho micro. Fernando. Está a falar comigo, Helena José? Não posso porque não consigo ligar o micro. Está ligado, pode falar. Tá. Então por que é que eu não consigo comandá-lo? De repente. Bom, está bem. Obrigada, Sofia. Muito, muito obrigada pela tua apresentação e pela reflexão final. Vou passar a palavra agora ao enfermeiro Walter Luís, que nos vai falar das particularidades do contexto intraoperatório.
Bem, boa tarde a todos os colegas. Primeiramente, quero agradecer o convite à Ordem dos Enfermeiros e ao Colégio da Especialidade e de Enfermagem Médica Cirúrgica, na pessoa da enfermeira Helena José, presidente do referido colégio. O meu intuito hoje é identificar alterações na prestação de cuidados à pessoa em situação perioperatória, impostas pela pandemia Covid-19, uma nova ameaça para a qual o mundo não estava preparado. Concretamente, para a enfermagem intraoperatória, obrigou à reformulação de diversos procedimentos e protocolos, bem como todo o serviço, tanto a nível estrutural como recursos humanos. E tudo isto até uma data ainda indefinida. Percebi-me também que nesta fase da pandemia, toda a informação disponível é ainda muito volátil e a evidência científica comprovada é escassa, devendo por isso o guia orientador ser a segurança do profissional e a do doente. Por estas razões, tudo o que apresentarei consiste em orientações, recomendações ou sugestões, compiladas de experiência e evidência de outros países, válidas à data atual, alvo de eventuais e prováveis atualizações num curto espaço temporal. Necessário também será a adaptação e adequação à realidade de cada serviço, sempre em consonância com o PPCIRA e o Plano de Contingência Hospitalar. Ainda antes de abordar a nossa atuação propriamente dita, apresento algumas considerações gerais e intervenções interdependentes, em que a decisão final não depende inteiramente de nós. Algumas delas também já foram abordadas pela Sofia, mas nunca é demais repetir e evidenciar. Tais como a definição prévia de um bloco operatório ou salas, incluindo circuitos e zonas de apoio, designados como bloco Covid. Este bloco, devidamente identificado, com sinalética normalizada nas portas. Todos os equipamentos inerentes a essas salas, como o ventilador, aspirador, medidas operatórias, entre outros, deverão ser também exclusivos das mesmas. Deverão também existir planos testados e treinados, evitando procedimentos improvisados potenciadores do risco. De acordo com a DGS e outros trabalhos, estas salas ou blocos deverão ser para uso exclusivo de doentes Covid positivo, suspeito, ausência de teste ou de resultado. Salientar também que a presença de profissionais não relacionados com o episódio cirúrgico e outros doentes não será permitida. Note-se que se no mesmo bloco existirem salas designadas de Covid, em continuidade com outras não Covid, possível, deverá ser escolhida a hora com menor movimento. Com o intuito de minimizar riscos, complicações e tempos de exposição, o episódio cirúrgico deverá ser realizado com o menor número possível de elementos e com aqueles com maior experiência, estando os momentos de aprendizagem interditos. E atenção máxima para aquele que é descrito como um momento de alto risco, a intubação. Deverá ser realizado apenas com os profissionais essenciais. A restante equipa cirúrgica acederá à sala após o mesmo. Também o processo clínico e consentimento informado deverá assumir a forma de gestão. Justificado pelo princípio de minimizar a exposição e deslocação de ar para fora da sala operatória e correndo o risco de aparentemente contradizer-me, as equipas cirúrgicas deverão incluir um novo elemento adicional. Aqui um problema. As equipas cirúrgicas deverão incluir um novo elemento adicional, identificado como runner ou segundo circulante, como já foi referido pela Sofia. Este é elemento equipado com EPI e cuja função será cobrir eventuais necessidades durante a cirurgia. Nunca deverá ter contacto direto com os elementos da sala e a comunicação fará através da antecâmara da sala com o carro lá posicionado.
Dentro da sala deverá também existir um meio de comunicação para o exterior da sala e os equipamentos essenciais da sala deverão também estar previamente envolvidos com proteções plásticas transparentes. Estas proteções não é para evitar limpar no final da cirurgia, mas diminuir a exposição dos mesmos, pelo que será no fim do processo alvo de limpeza, como o colega Mário vai referir. No contexto de Covid, além dos cuidados de enfermagem transversais a todo o intraoperatório, promovendo e que promovem a segurança cirúrgica, o enfermeiro, mais do que nunca, terá importância vital na formação para todo o processo de colocação e, fundamentalmente, na remoção do EPI. Assegurará também todas as condições essenciais previamente à transferência para o bloco. Uma reunião prévia com todas as categorias profissionais envolvidas será importante para acertar os planos de atuação e materiais disponíveis na sala. Quando da chegada do utente ao bloco, deverá ser transferido diretamente para o interior da sala, exceto se existir uma sala de indução isolada e com pressão negativa. A ausência de pressão negativa na sala operatória não é uma contraindicação, mas, se possível, a pressão positiva deverá ser desligada, nem que seja pelo menos durante a abordagem de via aérea. Também recomendam a alta frequência de ciclos. A ORNA chama a atenção para um aspecto negativo nestes procedimentos, que será o aumento ou o maior risco de infecção do local cirúrgico, derivado exatamente às alterações das pressões no interior da sala. E também há um aspecto mais abaixo que eles referem que o alterar a pressão de uma sala poderá eventualmente alterar da sala contígua. Para ter certeza que isso não aconteça, recomendam a consulta do engenheiro AVAC antes de realizar estas mudanças. Mas, logo que pensamos em atuar perante esta ameaça, surge a questão: qual o EPI recomendado no bloco? Considerando que a atividade no bloco é um procedimento gerador de aerossóis de risco elevado e através desta orientação da DGS, o EPI recomendado será este que está aqui descrito. Nada de desconhecido para o intraoperatório. Realço só a máscara, que em vez de cirúrgica, o mínimo aceitável nesta patologia será FFP2, conjuntamente com escudo facial e cobre-botas. A ORN idealiza os EPIs para todos os pacientes, independentemente do estado de Covid. Ressalva, no entanto, deverá ser adequado ao estado da pandemia no local e ao tipo de população. Dando como exemplo a recomendação do CDC para a utilização dos respiradores N95 só em casos suspeitos ou positivos e justificam isto pela duração desconhecida desta pandemia e a provável falta deste EPI. Quero também salientar alguns aspectos como a necessidade de formação e treino prévios, a roupa deverá ser descartável e a higienização intercalada das mãos durante a colocação e remoção do EPI. Vendo diversas listagens de EPI recomendado, são todas muito similares à DGS. Neste exemplo, temos uma de Dublin. Mas todas estas listagens não respondem à questão inicial. Qual o EPI no intraoperatório, nomeadamente a equipa estéril? Nada de concreto, nenhuma circular normativa específica para o bloco. Apenas recomendações como para a disponibilidade dos mesmos junto à sala operatória e que deverão ser colocados antes de entrar na sala, mantendo a técnica estéril. E que a sequência de retirada vai do item mais contaminado, as luvas, para o menos contaminado, a máscara. A ESOP vai um pouco mais à frente e define a equipa estéril e recomenda a colocação da bata na sala operatória, incluindo duas hipóteses:
ou antes da entrada do doente se intubação prévia, ou depois da entrada do doente se intubação dentro da sala. Para a ordem, idealmente o doente é intubado com o mínimo de pessoas na sala e alerta para que ninguém saia ou entra na sala do operatório, neste período de tempo inicial. São todos princípios válidos e justificados. É importante adequar a cada realidade e sempre de acordo com o PPC. Em intubação, extubação, momentos com maior risco. Neste contexto, será importante o enfermeiro captar e promover cuidados extra, tais como utilização de dupla luva, higienização das mãos, o amparo do tubo endotraqueal até o momento de conexão ao circuito respiratório, limitar ao essencial as desconexões do circuito respiratório, adicionar previamente 2 filtros EPA, filtros com elevada retenção de partículas, o primeiro entre o tubo endotraqueal e o circuito, e o segundo entre o circuito respiratório e o ventilador, ambos descartáveis. Se a anestesia não envolver a abordagem da via aérea, deverá garantir a permanência da máscara cirúrgica durante todo o tempo cirúrgico no doente. O enfermeiro deverá providenciar a normotermia, de preferência sem recursos a aquecedor de fluxo de ar, ou então, pelo menos, desligá-lo durante a intubação e extubação. A aspiração de fumos, gases, aerossóis deverá ser feita durante a cirurgia. Informar a equipa cirúrgica e limitar a utilização de equipamentos passíveis de provocar aerossóis, nomeadamente ultracisa. Se a laparoscopia adaptar exaustor de fumos ao filtro EPA. Quanto à gestão de recursos, o material para reprocessamento será colocado dentro do contentor estanque no interior da sala. Este reprocessamento não exige nenhum tratamento especial. Os resíduos serão descartados em contentor também no interior da sala. Devemos ainda garantir, especialmente nestes doentes, algumas normas que já são tidas em conta no dia a dia, tais como garantir as portas da sala encerradas durante a cirurgia e limitar dentro da sala o material essencial. Porque neste contexto, mesmo o de uso único será descartado. Mesmo que não seja usado, será descartado. Neste quadro, é só para evidenciar o intraoperatório e a importância que dão ao segundo circulante, ou ao runner, que é, no fundo, a comunicação para o exterior. E deixei para o último a questão que mais incomoda a quem trabalha em centros com possibilidade de emergências diretamente da rua. Dado que as indicações cirúrgicas para um doente Covid positivo ou suspeito, a cirurgia eletiva é adiada, a cirurgia urgente até 24 horas é combinada e articulada com os protocolos. A grande questão é a cirurgia emergente, life-saving. O que fazer num doente que vem sem consentimento, sem checklist, sem análises, sem preparação e sem tempo? A resposta possível é que a proteção pessoal é prioritária e que mantendo a atenção no manuseamento do EPI, conjuntamente com protocolos definidos e treinados, conseguiremos agilizar a resposta. Obrigado. Obrigada, enfermeiro. Obrigada pelos contributos que trouxe, que são, de facto, relevantes para nos ajudar a recordar alguns aspectos e a conhecer outros que não estamos tão dentro da área. Muito obrigada por isso. Passo agora a palavra ao enfermeiro Mário Jesus. Mário. E vamos abordar agora o contexto pós-operatório. Mário? Sim, estão a ouvir? Tá? Ok, tá. Então, muito boa noite a todos. Desde já, o meu obrigado à Ordem
enfermeiros, em especial a enfermeira Ana Fonseca, também Fernando Macedo, o Presidente por esta iniciativa, e também a Helena José, Presidente do Colégio Médico-Cirúrgico, do qual eu faço parte, por aceitarmos esta iniciativa e por levarmos avante com webinars nas diferentes áreas, em que vamos finalizar então com o perioperatório no dia de hoje, e penso que é uma mais-valia para todos. E também agradecer aos colegas que estão a despender do seu tempo nas diferentes residências, nos diferentes contextos, onde poderão estar, e onde poderemos, no fundo, formar-nos e debater questões que são prementes, sem estarmos juntos. Dando seguimento à apresentação da Sofia e do Walter, a mim compete-me falar um bocadinho sobre o pós-operatório destes utentes caso específico de Covid. Considerando a especificidade das necessidades da pessoa em situação perioperatória, nomeadamente em caso suspeito por obra confirmado no SARS-CoV-2, o profissional especialista deve mobilizar conhecimentos e habilidades necessárias para assegurar uma intervenção eficaz. Sim, a intervenção do profissional especialista na área da enfermagem à pessoa em situação perioperatória desenvolve-se em diferentes fases, conforme descrito no Regulamento 429/2018, no pré, no intra e no pós-operatório. E aqui começa logo a haver aqui uma pequena nuance, em que, enquanto o pós-operatório de todos os outros utentes sem serem suspeitos, confirmados ou positivos de Covid-19, esse pós-operatório normalmente é realizado em unidades específicas, nomeadamente unidades com os anestésicos, onde estão dotadas de pessoas com competência, com dispositivos, com meios, com monitorização, com capacidade para fazer monitorização e vigilância rigorosa destes utentes. Neste caso específico, o que toda a literatura recomenda é que esses cuidados sejam prestados na sala operatória, como vamos ver mais adiante. Assim, também, para o cuidado da pessoa em situação perioperatória, que seja caso suspeito, provável ou confirmado SARS-CoV-2, as medidas a implementar no período perioperatório devem também ter como objetivo a redução do risco de transmissão do vírus, como também já foi dito, quer para os profissionais de saúde, quer para os outros utilizadores do bloco operatório, quer para o próprio doente, porque levanta questões, nomeadamente, relacionadas com a infecção do local cirúrgico. Podemos dizer que, no período pós-operatório imediato, o enfermeiro, especialista em médico-cirúrgica, deve averiguar junto da equipa da necessidade de cuidados intensivos. Pois, se este doente seja suspeito, confirmado ou positivo de Covid-19, precisar de cuidados intensivos, deve ser providenciado todos os recursos necessários e mobilizar os profissionais necessários para um transporte célere e direto e, imediatamente, após a intervenção cirúrgica para a tal unidade de cuidados intensivos. Covid, de preferência, lógico. Caso este doente não necessite de cuidados intensivos, os cuidados, então, pós-anestésicos e pós-cirúrgicos devem ser prestados na sala de operações, com o objetivo de monitorizar e de garantir a segurança depois do trajeto desse doente para a enfermaria respectiva. Cuidados esses que passam por, essencialmente, vigilância hemodinâmica, controle de náuseas e vômitos, controle da dor e via aérea segura e, de preferência, sem suplementação de oxigênio. No caso de ele existir, poderá-se ponderar óculos nasais por baixo da máscara cirúrgica com 10 litros de 2 litros. Sim? Mário, deixa-me dizer-te uma coisa. Tu não se está a partilhar o teu PowerPoint? Não? Não. Então, mas eu queria partilhar. Partilha lá. Okay. Peço desculpa. Agora sim? Agora sim, sim. Peço desculpa. Pronto, peço desculpa. Assumi que estava partilhado e fui continuando. Portanto, no caso, o ideal, então, como eu estava a dizer, é que estes cuidados pós-anestésicos, pós-cirúrgicos, no caso do doente não necessitar de cuidados intensivos, seja feita na sala de operações, garantindo condições de segurança para depois ele ser encaminhado para a enfermaria respectiva. E o grande objetivo, como eu estava a mencionar, passa essencialmente por vigilância hemodinâmica, controle de complicações anestésicas, pós-anestésicos, pós-cirúrgicos que surgem normalmente na primeira hora para o imediato, controle da dor, controle de náuseas e vômitos e via aérea segura e de preferência sem suplementação de oxigênio. No caso dela existir, poderá o doente ser encaminhado para a enfermaria respectiva com canos nasais até um máximo de
6 litros por minuto sob a máscara cirúrgica. Como mencionei, e volto a mencionar aqui, a pertinência e a importância da unidade de cuidados pós-anestéticos para os utentes não Covid. Neste caso, do utente Covid, estes cuidados então serão feitos na sala operatória, com o objetivo de controlar tudo aquilo que já mencionei, portanto, correta analgesia, controle de náuseas e vômitos e vigilância das complicações pós-operatórias. Ou seja, se não estava definido que este utente precisaria de ventilação, é importante ou não, portanto, é importante que neste local, na sala operatória, se decida se se sobe de nível de vigilância e monitorização ou se baixa, o tal setup ou step down. Ou seja, fazemos no fundo o que na sala operatória que se fazeria no recuo. Se este utente então precisa de ventilação, vai para unidades mais intensivos, se não precisa, vai para uma intermédia, para unidade de internamento respectiva. No preparatório imediato, o enfermeiro tem que assegurar a comunicação entre o serviço e unidades de exposição, de forma a que toda a informação clínica necessária seja transmitida com antecedência, de modo a minimizar percas de tempo. A chamada e o transporte do bloco operatório para o serviço de destino ocorre quando estiverem asseguradas todas as condições para transferir o doente e seja garantida a utilização de máscara cirúrgica pelo doente, caso o destino não seja unidades mais intensivas. Em caso de necessidade, como eu mencionei já, pode ser colocada a oxigenoterapia por cano nasal sobre a máscara facial e deve ser realizado o registro dos profissionais envolvidos. Após a transferência do utente, o enfermeiro deve monitorizar e assegurar a correta remoção dos EPIs, de maneira designada para o efeito. Começando pelas batas e luvas, proteção de calçado, proteção ocular, cúpula e exceto de pressão de limpeza, máscara e touca, e depois colocar uma touca no final para a situação no bloco operatório. Entre cada um destes passos está preconizada a higienização das mãos e colocação de luvas não estéreis. O enfermeiro também deve promover e assegurar e supervisionar a triagem e a remoção de resíduos de material que resultou portanto, da intervenção cirúrgica. Esses resíduos são resíduos do grupo 3, devem ser condicionados logo dentro de um saco, dentro de um contentor rígido, sem forçar dentro do local, portanto, dentro da suíte operatória. Deve promover também e assegurar e supervisionar a remoção da roupa cuidada no procedimento cirúrgico, em saco fechado, com encaminhamento de acordo com as normas da instituição. Deve assegurar a atividade da sala de operações no período mínimo de 1 hora e assegurar o cumprimento dos princípios de higienização ambiental, nomeadamente a higienização das salas de infecção, a mencionar nomeadamente portas, manípulos, espelhos, cubas, torneiras, doseadores, suportes e contentores de resíduos, paredes e pavimentos. Isto porquê? Porque são zonas são áreas que são muito manipuladas e que têm que conferir uma higienização adequada para minimizar o risco de contaminação. Higienização de antecâmara equivalente também é mencionar portas e manípulos, espelhos, doseadores, lavatório, torneira, suportes e contentores de resíduos, equipamentos, paredes e pavimento. Higienização da sala de operações em si, onde se volta a mencionar portas e manípulos, mesas cirúrgicas, candeeiros, os braços e suportes de equipamentos, suportes sós, a mesa operatória, apoios de braço, ventilador, aspiradores, monitores de ecrãs, computadores, teclados, ratos, telefone, carros de apoio, bancos, dispositivos médicos de uso múltiplo, strollers, os estrados, suportes e baldes com rodas, paredes, grelhas de ventilação e pavimento. Está preconizado fazer para chamar uma descontaminação terminal ultravioleta e assegurar que durante toda a limpeza e desinfecção as portas permanecem fechadas. O enfermeiro também deve elaborar, promover e monitorizar a implementação de protocolos de limpeza e desinfecção. Eles, no fundo, são idênticos a todos os outros micro-organismos e que estão delineados pela DGS em 2020. Ou seja, o que se preconiza é que se utilize um detergente comumente usado a nível dos dados de saúde, seguido aí sim do desinfetante incluído na política de desinfetantes na hospitalar, uma solução de cloreto de sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70 graus nas superfícies metálicas. Documentos partilhados com monitores, teclados e rato devem ser limpos e desinfetados entre doentes, por exemplo, com álcool a 70 graus ou quaternário de amônio.
Tenho aqui uma pequeno trajeto, um pequeno fluxo. Defende que a Associação de Cirurgiões de Anestesia, a Associação Espanhola de Cirurgiões, peço desculpa, menciona que é algo idêntico que eu utilizei para depois comparar com a minha realidade em termos de choque, em que diz que, e também é o que no fundo defende a literatura, é que a cirurgia programada deve ser adiada. O que é cirurgia programada sem condições de ser adiada, tem que fazer uma avaliação, esse doente tem que ser submetido a um teste, uma PCR convencional. Se for negativo, avança-se a cirurgia. Se for positivo, tem que se ter em conta que estamos perante um doente positivo e tem que se extremar cuidados, tem que se adotar medidas de proteção e utilizar equipamentos geral adequados para a situação. Se estivermos perante um paciente urgente e emergente, então aí há que fazer um teste, o teste Covid rápido, facto torácico, uma PCR convencional. Se for negativo, então avança para a cirurgia. Se for positivo, terá que se contemporizar se não estamos perante algumas situações em que os estudos demonstram que se poderá depender de um tratamento conservador, nomeadamente em quadros de apendicite, colcistites, de antibioterapia, e depois então aí sim ponderar o risco-benefício de uma cirurgia destas num doente com Covid. Visto que um doente com Covid, logicamente, tem o seu sistema imunitário debilitado, com todas as consequências de que nós conhecemos que o Covid tem, quer a nível respiratório, quer a nível da função renal, portanto, a todos os níveis. Se não houver condições de aguardar esse tratamento, portanto, contemporizar esse tratamento cirúrgico, então sim avança para a cirurgia com as condições adequadas. Este quadro o Walter já o apresentou. Eu, no fundo, também só em termos de resumo, eu acho que ele reflete bem o papel que o enfermeiro tem nas três fases, quer no pré, desde a preparação, desde os diferentes papéis que todos os enfermeiros, quer o circulante, o anestesia, o instrumentista e o tal segundo elemento circulante devem ter, papel no intraoperatório, papel no pós-operatório e o follow-up. Follow-up é importante que as pessoas, após o doente sair da sala, após a sessão da sala, reflitam e façam tipo um debriefing sobre aquilo que correu bem, aquilo que podia ter corrido melhor. Não com o objetivo de mencionar aquilo que correu mal, mas sim que aquilo que correu menos bem. Portanto, em termos pós-operatório, essencialmente o que é que há a fazer é preconizar onde é que o doente vai, se a ventilação é para o chão intensivo, se não precisa de ventilação, vai para a enfermaria, assegurar que esse transporte seja feito da forma mais rápida possível, assegurando circuitos e depois proceder a toda a remoção de EPIs e higienização do ponto de vista ambiental da sala. Para finalizar, gostava de partilhar convosco o fluxograma do CHUC. Para quem não conhece o CHUC, em termos de centro hospitalar no Cidade de Coimbra, ele tem dois polos, tem o polo HUC, no Cidade de Coimbra, e o polo HG, e, de acordo com o plano de contingência, quando surgiu esta questão do Covid, foi delineado pelo Conselho de Administração que o Hospital Geral, o HG, seria o Hospital Covid. Portanto, perante isso, criou-se aqui alguns fluxogramas em termos de trajeto e circuito do doente. O doente que entra no polo HUC, portanto, no polo supostamente não Covid, no entanto, ninguém doente não Covid, portanto, ninguém pode dizer que não entra no doente Covid no HUC. Ao entrar esse doente, se ele for emergente, então, portanto, do ponto de vista cirúrgico emergente, ele vai para o bloco operatório que existe na sala de urgência, no piso de urgência dos JUCs. É intervencionado, faz teste e depois aguarda pelo resultado do teste na sala. Se for um doente crítico, portanto, precisar de ventilação e for positivo, ele é transferido para os cuidados intensivos do Hospital Geral com o INEM, em que o pedido de transporte é feito pelo intensivista. Se é negativo, portanto, se não é positivo, é internado na SMI do polo HUC. Se não é um doente crítico e for positivo, é internado num serviço Covid ativo no plano de contingência, normalmente também será transferido para o Hospital Geral, Hospital Covid. Se não for positivo, fica internado na enfermaria do HUC e aí poderá fazer
recobre na unidade pós-anestésicos, caso no final da cirurgia já se tenha acesso ao resultado e se saiba que ele não é positivo. Não é emergente, esse doente então, se não é emergente e for positivo, é operado também na sala, no bloco operatório da urgência, e segue o trajeto que eu mencionei. Se for crítico ou não crítico, e perante isso é positivo, vai para o hospital Covid, não é positivo no HUC, mas se ainda não sabe o resultado, então ele fica no covidário, faz teste e é internado no serviço tampão a aguardar o resultado. Após o conhecimento do resultado, portanto, esse é o serviço tampão, é que depois aparece no monitor internado na cirurgia B. Se é positivo, ele volta, vai ser operado no bloco operatório da sala de urgência. Se não é positivo, portanto, é negativo, é operado no bloco operatório central, faz recobro no laboratório anestésicos e segue para a enfermaria respectiva. Isto é o fluxograma dos HUC. No Hospital Geral é semelhante, embora é quase em espelho. O doente que entra no Hospital Geral, que é emergente, é operado no bloco operatório do Hospital Geral, faz teste nesse entretanto. Se for um doente crítico e se for positivo, fica internado exatamente na SMI, nos casos intensivos desse hospital, do Hospital Geral. Se não for positivo, se for negativo, é transferido para a SMI do Hospital Estado de Coimbra, do Polo HUC. Se não é um doente crítico e é positivo, fica internado no serviço Covid ativo no plano de contingência no Hospital Geral. Se for negativo, é transferido para a enfermaria do HUC respectivo. Não sendo emergente, faz teste, aguarda para o resultado, é positivo, é operado no bloco operatório do Hospital Geral e segue o fluxograma que mencionei anteriormente. Se não é positivo, é transferido para a enfermaria do HUC e é operado no HUC e não é operado no Hospital Geral. E, para finalizar, gostaria de dizer que, como disse a Sofia no início, o primeiro especialista tem que ter flexibilidade, tem que ter adaptabilidade e tem que gerir situações complexas. E esta é uma situação complexa que nós estamos perante. E hoje esta frase do Paulo Freire que diz: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Obrigado, protejam-se para proteger os outros. Muito obrigada, Mário, e é isso mesmo, aprendemos sempre e aprendemos muito, tivemos a possibilidade e a oportunidade de aprender muito convosco esta noite. Muito obrigada pela partilha de todos, dos quatro, foi muito enriquecedor. E agora, se calhar, passávamos a palavra aos participantes para que possam colocar as suas